Prezados irmãos, uma boa noite a todos, bem-vindos ao Centro Espírita Vicente de Paulo. De antemão queremos desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, se Deus quiser, um ano melhor e mais farto em todos os sentidos, não é mesmo? Nós escolhemos um tema do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Vamos ver o preâmbulo, as palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir-lhes, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Evidentemente, o mestre faz alusão aos 10 mandamentos, a Moisés, o Decálogo, que todos nós, pelo menos, devemos conhecer, não é? Não sei se todos conhecem, mas deveríamos. Mas esse não é o assunto desta data, deste dia de hoje. Hoje nós vamos falar apenas sobre o Cristo. Então nós vamos por tópico 3 do capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso encontra nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Vejamos, prezados irmãos, o Evangelho nos fala a respeito que o Mestre veio ao nosso encontro, porque já era o tempo, nós já podíamos descortinar mais um véu, uma parcela da verdade, porque Jesus não nos disse tudo. Nós não poderíamos compreender o que ele poderia dizer naquela época, não é? Não tínhamos nem palavras alcunhadas, terminologia, como ainda não temos para certas coisas que os espíritos amigos gostariam de nos falar, talvez. Só que o Cristo, ele deu o exemplo, ele cumpriu o que estava escrito pelos profetas, até mesmo o momento amargo em que o cálice de sangue transbordou, porque o seu apostolado, ele começou em fuga, Maria e José fugindo, para o Cristo não ser morto, porque Herodes Antipas, não é? Mandou matar todos os meninos, mais ou menos daquela idade, que tinham nascido
avisado que tinha sido pelos reis magos da chegada de um novo profeta. Então, na manjedoura simples em que nasceu, não encontrando lugar para nascer numa casa entre os homens, ele nos dá o exemplo da humildade. Este é o começo do seu apostolado. Primeiro passo, o seu nascimento. E é hoje, estamos na véspera de Natal, é hoje que nós celebramos esta data, porque dia 25 de dezembro é a data simbólica em que comemoramos no mundo todo o nascimento de Jesus. E nós vemos com certa tristeza muitas pessoas se esquecendo dessa realidade e se preocupando apenas com as festas de fim de ano e não parando, não tirando um tempo para fazer reflexões mais sérias e profundas acerca da própria conduta, da nossa própria conduta. Por quê? Porque nós temos um exemplo, nós temos alguém para seguir. Muitos de nós chamamos o Cristo de mestre, mas como nós podemos chamá-lo de mestre se ainda não nos tornamos seus discípulos? Não é mesmo? Mas vamos continuar no Evangelho. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que seja cumprido até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Então, para a lei de Deus receber todo o seu cumprimento, é necessário, foi necessário que o Evangelho do Cristo saísse de Israel. Porque para muitos judeus, o Cristo não passa, até os dias de hoje, de um profeta como outro qualquer. E não tem ainda aquele pensamento como nós temos a respeito de Jesus, quando ele diz assim: eu e o Pai somos um, porque eu faço a vontade dele. Então, o cumprimento da lei, ela deve assambarcar todos os filhos de Deus. E nós não vivemos ainda em um mundo propriamente cristão.
Por exemplo, os nossos irmãos muçulmanos, nós temos acompanhado algumas notícias, é mais ou menos parelho a quantidade de cristãos e de muçulmanos na terra. Tem muita gente ainda em nosso meio que talvez ainda não teve a oportunidade de estudar com seriedade o Novo Testamento. Ah, Tiago, é raro. Não, depende do país. Depende do país onde a pessoa vive. Não é raro, não. Mesmo aqui no Brasil, muita gente não deve ter lido o Novo Testamento, que é um país cristão, em sua maioria, os brasileiros. E como uma pessoa pode ser cobrada da mesma maneira? Aquele que conhece o Evangelho de Jesus pode ser cobrado da mesma maneira daquele outro que ainda não o conheceu? Não, porque seria injusto. E nós acreditamos na justiça de Deus. Aqui na terra não. Aqui nós sabemos que no nosso meio aqui a justiça é algo muito complicado e muito difícil. Mas na de Deus nós confiamos. Vamos ver um pouquinho mais à frente no Evangelho, porque senão não vai dar tempo da gente falar tudo que gostaria. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Vejamos, uma missão divina. E é engraçado, olha os nomes pelos quais nós chamamos Jesus: Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Luz do Mundo, Emmanuel, Deus Emmanuel, e por aí se vai. Então, para nós termos uma extensão da magnitude da vinda dele ao nosso encontro, a terra saiu de mundo de expiação, de mundo, melhor dizendo, primitivo, e passou a ser de prova e expiação depois da vinda do Cristo. Depois da vinda do Mestre, mudou a tipificação do nosso mundo. Tamanha é a sua importância em nosso meio. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Nos reconciliar com Deus. Existe muita gente revoltada em nosso meio, não é? E até hoje, em pleno 2000 e quase 2021, né? Estamos em 2020 ainda. Ainda existe bastante gente
revoltada contra a própria situação, contra a própria vida, acusando injustamente Deus e os espíritos pelas suas desditas. Primeiro, que a gente não pode acusar nem os espíritos obsessores, prezados irmãos, porque assim como uma corda puxa para o lado, os espíritos amigos estão do outro lado da corda. A gente decide para que lado a gente vai. A gente não pode culpar ninguém, não. É claro que existem pessoas que cometem delitos, que cometem abusos, aí é outra coisa. Nós estamos falando de livre-arbítrio, de poder de escolha, e nós temos. É um poder parcial, é limitado. Por que, Tiago, que é limitado? Por que é parcial? Porque eu queria estar no mundo evoluído. Eu não queria aqui estar na terra, não. Se eu pudesse, eu estava lá no mundo celeste ou divino. Mas eu não posso. Por quê? Porque eu ainda não atingi este estágio evolutivo. E sabe-se lá quando. Então, temos etapas a serem cumpridas. Etapas a serem cumpridas para a gente poder se reconciliar com Deus. Porque no mundo de expiação, igual o nosso, a maioria das pessoas por aqui, nós todos, vamos dizer assim, estamos pagando por erros dos nossos pretéritos. E se não estamos pagando essa encarnação, mais para frente nós vamos ter que pagar. Porque a lei, igual o Cristo falou, está aqui, ela terá que ser cumprida perfeitamente, até um único J em um só ponto. É por isso que as pessoas que cometem maldade com as outras, nós chamamos de ignorantes, porque elas são ignorantes. Elas vão ter que pagar por isso, seja aqui, seja do outro lado, seja em outra vida. Nós não acreditamos que nosso Pai privilegie um filho em detrimento de outro. Nem os bons pais e as boas mães que existem na terra, no nosso meio, no nosso plano físico, fazem isso. Imaginemos nosso Pai Celestial, não é? Então a mensagem que fica hoje é do amor, da paz, da humildade, da caridade, do perdão, porque tudo isso fez parte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso faz parte da nossa reconciliação com Deus. A todos nós queremos desejar mais uma vez um Feliz Natal, caminhos de paz, de prosperidade, que 2021 seja um ano mais próspero, é o que nós desejamos com toda sinceridade. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.